Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psique Quer Saber. A convidada de hoje, ela é muito especial, é a Karina Botono, ela é farmacêutica e hoje ela está aqui para discutir com a gente sobre o uso de medicamentos nos casos de depressão e ansiedade. A gente sabe que o medicamento, ele é muito eficaz e ele é usado como um auxiliador no tratamento de doenças mentais. E a gente vem observando que nos últimos anos vem crescido muito o número de pessoas com transtorno de depressão e ansiedade, e, consequentemente, o uso de medicamentos também acabou aumentando. Ressaltando que, embora estejamos falando sobre medicação, é muito importante que você consulte um psiquiatra para que ele possa receitar esses medicamentos, pois psicólogo ele não tem autorização para receitar medicação, tá? E dentre as alterações que as medicações causam no nosso organismo, desde psicológicas até físicas, a gente sabe que também estão as alterações bioquímicas. E os medicamentos, eles atuam principalmente nessas alterações bioquímicas. Então, Karina, eu gostaria de te perguntar, se você poderia falar um pouco sobre essas alterações, o que elas são e se podem ser hereditárias. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Eu, quanto farmacêutica, acredito demais na interação entre profissões para a qualidade de vida do paciente. Então, eu acho muito importante essa união de psicologia, farmácia, medicina e todos os outros campos de saúde. Eu acho que isso só tem a contribuir para a saúde do paciente. A gente sabe realmente que aumentou o número de casos de depressão e ansiedade, principalmente após essa fase pós-pandemia. Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre esse assunto, porque os medicamentos eles não podem ser banalizados. Existe um senso comum aí da banalização dos medicamentos, e acho que é muito importante a gente unir essas forças de psicologia e farmácia. O que acontece nessas alterações bioquímicas? Existem basicamente dois mecanismos para a depressão. O primeiro é quando a gente produz pouco neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela sensação de prazer, pela sensação de plenitude. Ou você produz pouco, ou o seu receptor dos seus neurônios recebe pouco daquele neurotransmissor, falando de uma forma bem simplificada. Então, as alternativas farmacológicas vão atuar ou aumentando a produção desse neurotransmissor, ou facilitando que o próximo receptor receba mais desse neurotransmissor. Então, as alternativas farmacológicas basicamente se dão desta forma nessas alterações. E aí vão conseguir controlar os sintomas, que são sintomas assim até bem conhecidos. Falta de ânimo, insônia, dificuldade de apetite, aumento do apetite esporadicamente, ganho de peso. São uma série de sintomas que se apresentam na depressão e na ansiedade. A Uhum. ansiedade também vai estar falando sobre serotonina, que é um neurotransmissor. Mas a ansiedade também vai caminhar lado a lado com outro neurotransmissor, que é o GABA. Então, as alternativas farmacológicas, nesse caso, elas são um pouquinho diferentes. Elas vão caminhar ali por uma junção de medicamentos, uma terapia conjunta. A depressão, muitas vezes, se usa um medicamento só. Uhum. E essas alterações, elas são hereditárias? Porque nós sabemos que o transtorno psicológico, ele tem tanto influências do contexto social, do psicológico mesmo, da estrutura psíquica que a pessoa desenvolve no decorrer do seu desenvolvimento, mas também tem as questões biológicas, né? Você acredita que essas alterações bioquímicas também têm essa influência? Nesse caso da hereditariedade, é muito importante a gente pensar nos parentes de primeiro grau, os pais, os avós. Por quê? Porque essa dificuldade na produção do neurotransmissor, ela pode sim ser uma questão genética. Uhum. Obviamente que a gente tem que levar em consideração fatores de meio ambiente, gatilhos emocionais, falta de uma estrutura psicológica, óbvio. Mas essa questão
de produção do neurotransmissor, ela pode sim estar ligada de uma forma genética. Uhum, sim. É interessante que conforme você fala, Karina, eu penso muito no meu contexto, né, na clínica, nos meus atendimentos com os meus pacientes, que muitas vezes eles trazem que existe na família já a presença de quadros depressivos, comportamentos ansiosos. Então, de uma certa forma, eles podem até ter aprendido a se comportar daquela forma, como também ter aí adquirido esse gene, vamos se dizer, né? Porém, é uma coisa que me chama muito a atenção é a maneira e facilidade que as pessoas têm de acreditar que a automedicação, né, ela é muito bem-vinda. Porque, por exemplo, acompanhando casos em que na família já tem pessoas que apresentaram esse tipo de quadro, as pessoas acabam usando de medicamentos dessas pessoas que já estão ali há um tempo caminhando com essa patologia, vamos assim dizer, certo? Então, eu gostaria de te perguntar, embora a gente sempre oriente, não se automedique, consulte um profissional, até porque tem toda uma importância de você ver dosagem, tem um tempo de teste para ver como a pessoa vai reagir ao medicamento, né? Então, eu gostaria de saber de você, uma farmacêutica, quais são os riscos para a saúde de uma pessoa, seja ansiosa ou depressiva, quando ela se automedica antes mesmo de consultar um profissional? Porque é uma realidade que eu acompanho muito na clínica, das pessoas chegarem antes mesmo de passar como psiquiatra e aí elas alegam que já estão se medicando. Sim. A automedicação, ela é um risco para a saúde pública, não só nos psicotrópicos, mas de uma forma geral. Desde aquela aspirina que a gente compra sem prescrição e toma. Uhum. Isso é um dos grandes problemas que a farmacologia e a farmácia possuem no tratamento. Conseguir conciliar para esse paciente que o acesso ao medicamento, ele não é um acesso seguro. Não é porque eu consigo ter o acesso ao medicamento que ele vai me fazer bem. Eu acho que um grande problema que a gente tem é um problema cultural. Como você disse, às vezes a pessoa já tem a medicação, porque uma vizinha, uma amiga já tomou e sobrou o medicamento, então a pessoa indica. Isso é muito comum, muito mais comum do que a Uhum. gente imagina. E não só nos psicotrópicos, a gente vê isso até nos antibióticos. A pessoa achar que está passando por uma fase mais esperta da doença, porque ela já iniciou o antibiótico, ela já iniciou o tratamento antigripal, por exemplo. Uhum. Então, esses fatores são muito importantes. No caso da depressão, da ansiedade, dos transtornos psiquiátricos de uma forma geral, a gente tem fases do tratamento. Um tratamento de depressão, ele pode durar um ano e meio, 2 anos, dependendo do caso. De um caso leve, moderado ou grave. Então, quando a gente fala no início de um tratamento, ele é um momento de adaptação. Saber se o corpo vai se adaptar bem a esse medicamento, se vai ter uma resposta, se não vão ter efeitos colaterais que superem os efeitos benéficos desse medicamento. Então, as fases dos 3 a 4 primeiros meses são decisivas para determinar se esse tratamento vai ser bom. Os próximos 6 meses é uma fase de estabilidade, onde você tenta estabilizar os sintomas da depressão e da ansiedade. Posterior a isso, você começa uma fase de remissão, diminuir esse medicamento e ver a resposta do corpo. Então, entenda que esse período tão longo do medicamento, muitas vezes na automedicação, ele não vai ser respeitado. Porque eu vou tomar um mês, tive uma resposta ali imediata de melhora, ou um bem-estar, ou até mesmo o fato mais importante aí. Às vezes a vida, o meio social, ele melhora. Então a pessoa se condiciona a falar que ele tomou uma semana só do Uhum. medicamento e aquelas condições melhoraram, quando não é um medicamento ali, é um fator ambiental. Então, a Exatamente. importância, nesse caso, é da remissão da doença. Quando a gente não tem um período de estabilidade, de controle com um profissional médico, tomei esse medicamento e decidi hoje que eu vou parar ele, eu tô bem, eu vou parar. O grande risco aí é da remissão da doença e não da remissão dos sintomas em si, remissão das doenças. Então, um grande risco da automedicação
ele inclui os efeitos adversos da medicação, o risco de você não estar usando um medicamento adequado ao seu estado de saúde, a falta de acompanhamento e o risco da remissão da doença. Então, os riscos aí são muito, muito sérios e severos para a saúde desse paciente. E se a gente considerar que seja, por exemplo, um paciente grave, isso daí aumenta, assim, esporadicamente o risco dessas medicações. Sim, exatamente. E o engraçado é que, falando de um contexto geral, da mesma forma que o medicamento ele pode ser muito bem visto, inclusive fazendo com que as pessoas se automediquem, né, de achar que naquele medicamento pode estar a resposta para amenizar os sintomas e até proporcionar ali uma sensação de bem-estar, existe também o preconceito, né? Muitas pessoas não gostam de admitir que usam de medicamentos para tratar de transtornos mentais, por exemplo. Lembrando que tem sim uma variedade de tanto dos casos mais graves como dos mais leves. Os mais leves, muitas vezes, com a terapia, com alguns exercícios de autorreflexão e até mesmo outras alternativas terapêuticas, acaba não tendo que recorrer ao medicamento. Mas tem alguns casos que o medicamento é extremamente necessário, né? E uma pessoa que ela não respeita esse processo que você falou, dos 6 meses ou até mesmo um ano, que cada caso vai depender muito, a pessoa acredita naquele alívio imediato, onde ela toma durante uma semana, acredita ter melhorado, né? Só que não foi só o medicamento, mas sim os fatores externos e inclusive os próprios, né? Questões emocionais que melhoraram, e acredita que foi o medicamento naquela uma semana que ela tomou, melhorou. E isso é muito grave. E voltando a frisar essa questão do preconceito que as pessoas às vezes acabam tendo, eu acredito que isso é mais por conta da desinformação, mas principalmente eu observo nos meus pacientes um medo terrível de quando eles aderem ao medicamento por um longo período, o medo de se tornarem dependentes disso, né? A dependência de medicamentos, ela existe, infelizmente, em alguns casos, né? Tem casos crônicos que a pessoa vai ter que usar o medicamento por um longo ou até mesmo por resto da vida, mas tem aqueles casos que a pessoa vai poder, em um momento da vida, parar de tomar o medicamento mesmo, dependendo de como ela responder. Como a questão da dependência do medicamento é visto pela área farmacêutica? Beatriz, eu acho que é muito importante a gente incluir mais uma questão no segundo tópico. Primeiro, essas reações de produção do neurotransmissor, elas raramente acontecem em curto prazo. Então, quando a gente pensa exatamente no que conversamos, da resposta do ambiente, das questões psicológicas, das questões de melhoras de um gatilho que não aconteceu, então eu estou num bem-estar, um período muito curto do uso do medicamento, ele raramente vai apresentar um efeito positivo, que a produção do neurotransmissor ela é lenta, e a gente precisa estimular isso por um longo período. E aí entramos no terceiro tópico, que é a questão assim, a importância do uso prolongado, de um uso de um ano, que não é confortável para esse paciente, né? Ninguém quer ficar dependente de um medicamento por muito tempo. Mas o porquê que é importante? Para que o organismo entenda que aquilo não é passageiro, que essa produção ela vai ser constante, você aumenta o nível da produção do neurotransmissor e aumenta o nível de recepção no próximo neurônio. Então, isso é um período que exige uma janela terapêutica longa. E que muitas vezes o paciente não está disposto a ter um tratamento longo. Porque a gente sabe que a situação de saúde no país, ela não é fácil. Então, dizer que a pessoa precisa ir no psiquiatra é muito falho, né? Então, a gente tem que pensar que é um tratamento longo, é um tratamento caro, muitas vezes, mas a importância disso. Por que a gente não fala em dependência desse medicamento? Porque quando você é bem assistido por um médico, pode ser um clínico, pode ser um psiquiatra, ele vai garantir a sua estabilidade emocional, de sintomas, estabilidade de uma forma geral, para que você continue esse tratamento, não abandone. Então, quando a gente fala na automedicação, o risco é muito grande da dependência.
Se eu não tomar o remédio hoje, eu não vou ficar bem. Se eu não tomar o remédio hoje, eu não vou ficar bem. Que não aquele... Então, assim, aí sim eu acho que entra a questão da psicologia, da dependência do comprimido. Da dependência do se eu não tomar hoje, talvez eu tenha o sintoma. Quando, na verdade, a ação do medicamento não é essa. Não é uma aspirina que eu tomei para dor de cabeça. Exatamente. E aí acaba sendo algo psicológico também, até na hora de usar o medicamento, porque ela acredita que aquele medicamento é a resposta que ela precisa naquele momento. E ela acaba criando, pelo que você está falando, né? A gente entende que aquela dependência pelo medicamento, na verdade, é o que ela criou, é a fantasia que ela criou ao usar o medicamento e não especificamente o uso dele, né? Vamos pensar E é assim. até curioso a gente falar, vou aproveitar esse gancho, existe uma máxima nos psicotrópicos de piora do quadro nas 2 ou 3 primeiras semanas. Então, muitas Sim. vezes o paciente que inicia o tratamento acompanhado, muito bem direcionado, ele sente uma piora considerável nos sintomas nas 2, 3 primeiras semanas. Então, imagina isso para uma automedicação, um risco de uma automedicação nesses casos. E aí a gente está falando também na depressão grave, num risco de um suicídio, num risco de uma medida drástica para esse paciente. Então, esse que é o grande risco da gente lidar com o psicotrópico. Sim, para você ver como é perigoso. Então, para vocês que estão nos assistindo, prestem muita atenção, porque talvez a sua dependência ao medicamento tenha sido algo que você mesma criou, ou que pode estar sendo consequência de um acompanhamento que não está sendo tão bem assistido. Então, são detalhes muito importantes para se apegar, porque afinal, embora o medicamento tenha o propósito de te ajudar, ele também pode te prejudicar, como uma série de outras coisas também, e não somente o medicamento, né? No caso de casos crônicos, Karina, de pacientes que realmente vão ter que estender o uso de medicamentos por um longo período de tempo, esse uso contínuo, ele é ruim? Como é que ele é visto, assim, falando para o corpo? Está ingerindo, assim, essa... Não sei dizer não sei se eu posso dizer se é uma bomba, né, de hormônios ou várias outras substâncias ao tomar, ou se é algo que é inofensivo. Primeiro que a quantidade, ela é muito pequena. Uhum. São doses quase homeopáticas diárias. Nunca você vai ter um Uhum. tratamento de choque inicial. Então, são doses bem pequenas por dia. Os pacientes que a gente tem que tomar muito cuidado são pacientes gestantes e lactantes, né? Pelo risco da passagem pela placenta e pelo leite para o feto e para o bebê. Os Uhum. pacientes idosos, pelos riscos de queda, riscos de outros sintomas, né, que você pode ter, e o risco para a criança, para a pediatria em forma geral. Um outro risco é assim, quando esse paciente é grave. Então, toda a monitoração desse paciente ao longo do tratamento ela é muito importante. Por isso que muitas vezes o paciente que ele está em tratamento psiquiátrico, ele passa a cada 30 dias no médico para Uhum. acompanhar essa evolução. Então, esse acompanhamento ele é muito importante para acompanhar essas variações de humor, de sintomas, se houve evolução ou se não houve. Então, a dependência nesse caso, a gente descarta, porque ele está sendo muito bem acompanhado e muito bem. Cada variaçãozinha ela é acompanhada. Obviamente, esses grupos de risco da lactante, da criança e do idoso requer mais atenção, mas de uma forma geral, os medicamentos eles são muito seguros e possuem uma eficiência, uma eficácia muito bem comprovada. Raramente você vai ter casos graves de alterações pelo medicamento. Mas, de forma geral, os psicotrópicos hoje eles são muito, 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 muito seguros. Uhum. E é interessante uma coisa que você falou, que pensando no meu contexto também com os meus pacientes, é dessa queixa de nas primeiras semanas perceber uma piora, né? E acreditar de que vai ser dali para frente algo pior, que pode desenvolver assim uma sensação, porque ele pensa da seguinte forma: eu vou tomar o medicamento, vou começar a terapia, então a sensação de bem-estar ele vai vir automático.
E não é assim, tudo é um processo. Do mesmo jeito que na terapia, os pacientes têm um tempo para lidar, entrar em contato com aqueles conteúdos muito particulares, o medicamento também vai ter essa resposta um pouco mais, não dizer lenta, mas assim, equilibrada, porque o nosso corpo é muito inteligente. Quando ele recebe esse medicamento, ele vai trabalhar ali de acordo para não te trazer nenhum prejuízo, né? Então, ressaltando, é muito importante ter um acompanhamento de perto para que essas pessoas, você que toma medicamento e está percebendo aí uma melhora ou um prejuízo, mas que sempre esteja atento a realmente se esse uso é necessário ou se já está no momento de você interromper o uso desse medicamento, né? E você, de uma certa forma, Karina, acabou até respondendo uma pergunta que eu ia te fazer de como que facilita, no caso, né, dessas pessoas que acreditam ter essa dependência pelo medicamento, o que seria uma forma de facilitar a interrupção desse sem ter um problema assim grave, uma recaída, por exemplo? Quando a gente fala dessa terapia assistida, a diminuição do medicamento ela vai ser muito, muito gradual. E aí que exige também o tempo, né? A gente não ter pressa com o tempo. Então, muito provavelmente vai ser a metade do comprimido, depois a metade, depois a metade, a metade, a metade, para que esses sintomas não voltem. Então, raramente você vai ter uma interrupção abrupta. A partir de hoje você não toma mais, você está curado e acabou. Então, aí que entra mais uma vez a participação conjunta de profissionais. É essencial o trabalho psicoterapêutico de cura dessa dependência emocional do comprimido, emocional do tratamento. Não só a área médica, farmacêutica, mas a psicoterapia é essencial nesse caso. Porque é um tratamento longo e vai ser longo, infelizmente. Sim. No caso, é estarmos preparados, né? E o próprio paciente estar aberto ao seu próprio processo, respeitar o seu processo de cura, de tratamento, seguir as orientações, se comprometer principalmente, porque nesses casos eu percebo às vezes alguns pacientes angustiados por ter que abrir mão de comportamentos ou de usar coisas do dia a dia que vão ter que ser cortados para estar usando medicamento, para estar se comprometendo nas atividades da psicoterapia. Então, é um trabalho literalmente em conjunto até com o próprio paciente, né? E, Karina, caminhando já até para o final da nossa entrevista, né? A gente falou perguntas tão importantes assim que eu acho que para quem está em dúvidas de qual profissional consultar primeiro ou se ele estava inseguro em continuar ou interromper o uso do medicamento dele, né? Você como profissional, qual é o conselho que você dá para essas pessoas que estão se automedicando nesse momento, né? Que estão ali sentindo que estão apresentando quadros depressivos ou assim umas crises de ansiedade? O que você tem para dizer para essas pessoas que estão realmente aí recorrendo ao uso de medicamentos sem consultar o profissional, embora a gente já tenha falado o quanto isso é irresponsável e pode gerar uma série de prejuízos? Que apontamentos você teria para fazer? Muitos. É um tema assim que eu gosto muito, mas eu acho que a gente tem que dar a devida importância e a responsabilidade. É óbvio que a gente tem discrepâncias no nosso país, no sistema de saúde pública, mas é muito importante o acompanhamento médico e terapêutico. Entender que isso é um processo e que não há cura para depressão em um comprimido. Não existe. Tome muito cuidado com o conhecimento geral, com as coisas que a gente ouve por aí. Sempre vai ter uma vizinha, um parente, uma tia que vai dizer que tomou um remédio tal e ficou maravilhosa. Entenda que isso é um processo único, esse é um processo seu e que você precisa entender isso como um processo que vai te levar à cura a longo prazo. Ninguém se cura de uma depressão, de uma ansiedade ou de qualquer outro transtorno psicológico e psiquiátrico sem passar por essas etapas. Então, tenha muita responsabilidade sobre a sua saúde, sobre o seu corpo quanto morada, né? Então, se respeite.
A automedicação, ela tem muitos riscos, não só para você, para a sociedade. Então, se eu pudesse deixar uma dica só, seria busque ajuda, não tenha vergonha. Isso acontece com muita gente, não tenha Uhum. vergonha de tomar um medicamento psicotrópico. Isso não é vergonha para ninguém. Pode acontecer, nós estamos vivendo um mundo caótico. Se coloque, né? Olha o que a gente está vivendo numa pandemia. Então, nós vivemos um mundo caótico. Respeite a sua Uhum. vivência, respeite a sua passagem, e não tenha vergonha de procurar ajuda. Eu acho que um médico pode te ajudar muito a evoluir nessas questões e procura um psiquiatra. Um psiquiatra ou um médico que possa te ajudar. Exatamente. E lembrando de que a medicação ela pode também ser um ato de amor próprio, de você mostrar para você que você precisa daquilo e que ao invés de você olhar para o medicamento como algo, como um hospedeiro, como algo que você imagina que não é bem-vindo, muito pelo contrário, ele pode se tornar algo essencial ali no seu dia a dia e te ajudar aí a obter uma maior qualidade de vida. Então, muito obrigada, Karina. Eu tenho certeza que Eu que esses agradeço. apontamentos vão ajudar muitas pessoas a terem mais insights, a refletir sobre o comportamento, às vezes, irresponsável que pode estar tendo, né, por conta do uso de medicação. E se eles estavam já num processo terapêutico, por exemplo, né, que eu tenho alguns casos um pouco resistentes, de que fazem terapia, sabem da necessidade de usar o medicamento, mas aí estão com medo, que é um preconceito gerado pelo desconhecimento ainda, que é muito comum, mas acredito que esse material aqui está muito rico e que vai ajudar não só aos meus pacientes, mas muitas pessoas aí que vão ter contato com eles. Então eu quero agradecer a Karina, a você que está nos assistindo e um beijão e até a próxima. Tchau, tchau, galera. Obrigada pela oportunidade. Tchau, Tchau. tchau.